Glória a Deus. Cumprimentos os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 43. Quem localizou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Senta, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa noite, pela Deus tributar a minha alegria, poder estar partilhando um pouco da palavra com os irmãos. Hoje eu estaria pregando no Brejo com o pastor André, mas ele nos ligou logo cedo e disse que a festa que vai ter no Brejo hoje vai ser logo em frente à igreja. Então, foi cancelar. Estaremos pregando mais se Deus assim quiser, terça-feira. E o nosso segundo nos ligou, o nosso pastor, perguntou se eu estaria no culto. E hoje estamos aqui com essa responsabilidade de poder alimentar a sua alma e o seu espírito com a palavra de Deus. Quero nessa noite louvar a Deus pela vida do nosso pastor, Severino, por mais essa oportunidade, essa confraternidade, juntamente com toda a sua família, que Deus e Cristo possa continuar abençoando a sua vida, o pastor Zezinho, que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida, e toda a sua família, o diácono Manuel, que acabou de dirigir o culto, que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e de toda a sua família. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, é dito ou chamado por alguns do Evangelho ímpar, Evangelho singular. Por quê? Porque quando você passa ali Mateus, Marcos e Lucas, você vai observar que eles têm uma escrita semelhante. Você vai ver que alguns teólogos, pregadores, chamam de evangelhos sinóticos. Ou seja, quando fala de sinóticos, fala que eles têm algo em comum. Todavia, quando você resolve ler aquilo que João escrevera, João, aquele que andou com Jesus e foi testemunho ocular, você vai observar que ele é bem sintético em suas palavras. Todavia, a maioria das histórias registradas em João, ele é o único que escreve as histórias e os sermões. Quando você abre a sua Bíblia em João, você vai observar, por exemplo, no capítulo de número 1, João é o único que vai tratar acerca de Jesus como verbo. No capítulo de número 2, você vai observar que ele é o único que vai escrever acerca do milagre que acontece ali nas bodas do Caná. No capítulo de número 3, você observa, por exemplo, também, que ele é o único que vai registrar acerca do encontro de Nicodemos com Jesus. No capítulo de número 4 também, você observa que ele é quem registra o encontro da samaritana com Jesus. No capítulo de número 5, você percebe também que Jesus registra a cura do paralítico ali em Betesda, que ele é o único que registra. No capítulo de número 6, você também percebe que o único que vai descrever acerca de Jesus falando que ele é o pão da vida. No capítulo de número 7, ele também é o único que vai descrever
acerca de Jesus no templo, falando sobre a fonte da vida eterna, que jorra para a vida eterna. Também você vai ver que no capítulo de número 8, ele é ali o advogado para aquela mulher pega no ato de adultério. Você percebe também que no capítulo de número 9, ele também descreve acerca da cura desse cego. E no capítulo de número 10, só ele registra acerca de Jesus, dizendo que é o bom pastor. E o capítulo de número 11, também só ele registra acerca da ressurreição de Lázaro. E João, sendo esse evangelho ímpar, descreve a maioria dos seus sermões narrativos. Se você continuar lendo o capítulo 12, nesse em diante, você vai observar. Todavia, o texto que eu quero me deter está intrínseco no capítulo de número 11. O capítulo de número 11 é de particularidade. Por quê? Porque o texto nos mostra que havia uma família em Betânia. E essa família que residia em Betânia era uma família que tinha uma particularidade. Essa família é uma família que tinha uma intimidade com Jesus. Observe, se você ler do versículo 1 até o versículo de número 3, você observa o escritor João dizendo que essa família era amada por Jesus. Essa família era conhecida por Jesus. Se você ler Lucas, ali no capítulo de número 7 e 8, falte a memória, capítulo 7 e 8, vai registrar a história que é conhecida sobre aquela mulher que ungiu, que ficou aos pés de Jesus, que é chamada de Maria. E Marta, quando você vai ver aquela visitação, e dentro daquela visitação você observa que essa família sempre recebia Jesus e seus discípulos dentro do seu lar. Então essa família era uma família que tinha intimidade com Jesus. Essa família era uma família que tinha uma recepção acerca da vida de Jesus e dos discípulos. Quando nós observamos de modo geral na Bíblia, ou nos Evangelhos pelo menos, nós vemos alguns tipos de pessoas que seguiram a Jesus. Alguns tipos de multidões também que seguiram a Jesus. Outros que seguiam e depois iam embora. Mas alguns tipos de multidões, por exemplo, se formos pensar e analisar, João no capítulo de número 6 diz, quando está escrevendo, Jesus em suas palavras diz assim, está vendo essa multidão? Eles só estão me seguindo porque comeram pão, ou seja, viveram um milagre. E depois você observa que além de ter aquelas pessoas que seguiam Jesus simplesmente pelo milagre, outros seguiam a Jesus simplesmente pelo ibope que Jesus tinha na época. Porque imagina os feitos de Jesus naquele tempo. Os textos bíblicos sempre registram dizendo o seguinte: e a fama de Jesus percorria. A fama de Jesus percorria tanto que a fama de Jesus adentrou na Síria, a fama de Jesus foi para o Egito. Pessoas de terra longínqua procuravam Jesus. Então tinha muitas pessoas que procuravam Jesus simplesmente pelo interesse pessoal, ou seja, eu estando ao lado de Jesus, eu vou também estar no ibope como Jesus. Se Jesus viveu isso naquela época, imagina, pensa comigo, nos dias atuais, se Jesus vivesse nos dias atuais, na época do Instagram, na época do Facebook, na época do WhatsApp, como seria a fama mundial de Jesus? Então as pessoas, por exemplo, onde visse Jesus com os seus discípulos, chegavam e diziam: deixa eu fazer uma selfie, deixa eu bater um retrato, né? Retrato é novo, deixa eu tirar uma foto, porque Jesus, mesmo não querendo, ele era um homem popular naquela época, e as pessoas iam em busca de Jesus por causa da popularidade
popularidade. Você acha que Simão, que está lá no capítulo 7 de Lucas, recebe Jesus em sua casa por quê? Se ele não salvou ele com o ósculo santo, se ele não ungiu a cabeça dele e lavou os pés dele, era só para trazer ibope para a casa dele mesmo. Então tinha pessoas que serviam Jesus pelo interesse de mídia, outros serviam Jesus simplesmente por um benefício que Jesus trazia. Mas existia uma partícula da multidão que seguia Jesus por quem Jesus era, por quem Jesus trazia. Por quê? Porque Jesus era diferente. Observe que quando termina-se o Sermão do Monte, em Mateus capítulo de número 8, o sermão inicia no capítulo de número 5, vai o 6 e o 7, e Jesus desce do monte no capítulo de número 8. E quando o escritor vai encerrar, diz: Jesus falava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus, como hipócritas. Ou seja, onde Jesus chegava, a palavra dele era diferente. Por quê? Porque quando Jesus chegava num lugar e tinha alguém sem esperança, a palavra de Jesus gerava esperança. Quando Jesus chegava num lugar e tinha alguém sem força, a palavra de Jesus gerava força. Onde tinha um lugar onde Jesus chegava que não tinha salvação, Jesus trazia salvação sobre aquele lugar. A palavra de Jesus era tão poderosa que um dia diz-nos a Bíblia que mandaram prender Jesus, e os soldados chegam para prender Jesus. Só que antes de prender Jesus, eles resolvem ouvir Jesus para depois prendê-lo. E quando eles ouvem Jesus, eles dizem: não vamos prender esse homem, porque esse homem dele é diferente. Voltaram. Quando chegaram lá, os sacerdotes disseram: cadê ele? Eles disseram: nós não podemos prender, porque ele fala diferente. A palavra dele toca na nossa alma, a palavra dele toca no nosso espírito, a palavra dele traz esperança para nós. Então, quando nós vemos no meio do povo que buscava Jesus, tinha todo tipo de gente. Não é porque tem gente que se escandaliza hoje, tem gente que só busca Jesus por fama, tem gente que só busca Jesus para galgar a posição, tem gente que busca Jesus para crescer na vida. Era assim antes, é assim hoje, sempre será. Mas a questão não é quem busca Jesus por essas questões, é assim: você busca por isso. Aleluia! Quem busca, deixa para lá. A questão é: por que você busca Jesus? Em Betânia, tinha uma família que não tinha interesse. Lá em Betânia, tinha uma família que não tinha o dono lá da cá. Lá em Betânia tinha uma família. Por que eu digo isso? Porque quem estuda sabe que a família de Lázaro, Marta e Maria, é uma família financeiramente bem, segundo a maioria dos pesquisadores. Então eles mantinham Jesus e não Jesus eles. Então lá não tinha interesse. Basicamente é assim como acontece muito, né? Eu faço por tu para tu fazer por mim. Tu me deve uma, viu? Eu estou fazendo, mas tu me deve uma. Lá não tinha isso. O texto nos diz que a família era receptiva e é calorosa com Jesus. Mas o que me chama a atenção no texto que está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Olha a ressalva que o texto nos deixa. E é aquela Maria que ungiu o Senhor com ungüento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: essa Maria é aquela que fez algo por Jesus. E o texto ainda continua dizendo que o quê? Que essa família recebia Jesus de maneira maravilhosa. Se você ler João 12, mostra isso também. Só que no versículo 1, se você ler aí, o versículo 1, olha que diz: olha, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. E o texto continua: e era aquela Maria que ungiu o Senhor com ungüento, e o secou os seus pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Ele está narrando aqui aquilo que aconteceu no capítulo de número 12. E por que ele está narrando no 11 e no 12? Porque a Bíblia, os textos não estão em ordem cronológica, mas em ordem lógica.
Tá? Aí ele está só fazendo uma ressalva. Portanto, o texto diz, portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu tanto ama. Aquele que tu tanto ama. Deixa eu dizer um negócio para você. Não é porque Jesus te ama que você está isento de passar por dificuldade. Não é porque Jesus te ama que você está isento de passar por provações. Não é porque Jesus te ama que você está isento de passar por lutas. Não é porque Jesus te ama que você está isento de sofrer. Porque tem muita gente que quando começa a sofrer, olha para Deus e diz: Senhor, eu não aceito isso. Quem é você para dizer isso para Ele? Aleluia! Eu não vou mais sair da igreja se for para dar com esse sofrimento todo, porque eu só posso sofrer. Que dó! Aquele que tu tanto amas está enfermo. Aleluia! Jesus! Deixou Lázaro ficar enfermo mesmo, não matou ele. Aquele aqui que tu tanto amas está enfermo. Eles mandam chamar Jesus. Só que tem um detalhe: eles chamam Jesus, mas Jesus não vem. A mensagem vem, mas Jesus não. Se você perceber a expressão no texto e tentar refletir, presta atenção, o mensageiro vai. Segundo alguns, acreditam que Jesus estava na Pérea. O mensageiro chega lá, claro que foi de cavalo, ele não ia de jumento, ele não ia a pé de uma cidade para outra, passa 2, 3 dias. E para ele ir, ele é no céu da família, ele vai. Chega lá, ele interrompe Jesus, conta a história que foi dita para ele. E quando a história termina, a palavra de Jesus é: vai e diz. E essa enfermidade não é da morte. Não é da morte. A mensagem foi entregue. Ele volta. E dessa vez, quando ele volta, ele vai voltar o quê? Animado. Ele vai voltar sorridente. Porque imagina você ser um mensageiro que recebe uma mensagem de vida. Ele volta feliz. Agora imagina quando o homem chega. Ele não estava no cavalo que chega a 1000 por hora. Quando ele chega, já desce, pula, correndo. Imagino eu, né? Ele pula, quando ele pula, ele já chega: Marta, Maria! Eu encontrei Jesus. Elas correm para recebê-lo. Quando elas correm para recebê-lo, eu encontrei Jesus. E ele disse que essa enfermidade não é da morte. Aí imagina Marta e Maria ouvindo a mensagem, correndo lá para o quarto para dizer a Lázaro. Quando chega lá e começa a dizer: Lázaro, ó, Jesus falou. Lázaro morreu. Eita Deus. Mas Jesus falou. E agora? Eita Deus. Eu tenho uma palavra de Jesus na minha vida. Só que a palavra de Jesus que repousa sobre a tua vida não é necessariamente que aconteça como você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Não é necessariamente que seja como eu penso, porque tem gente que acha que tudo tem que ser do jeito. Aí tem alguns aí que são ousados, querem ensinar a Deus. Tem que ser assim, Senhor. Se não for assim, eu não quero. Glória, glória. A enfermidade não é, mas ele morreu. Tem uma Bíblia que eu gosto de ler, chamada King James.
Ela diz o seguinte no versículo 4. Lê aí, irmão. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ó, observe. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tem uma Bíblia, outra, deixa eu ler por outra aqui, porque é bom a gente ler várias Bíblias. Eu gosto porque é bom a gente pensar. Capítulo 11 de João, versículo 4. Agora a Bíblia atualizada. Olha o que diz. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas é para a glória. Mas é para a glória de Deus. Você observou o sentido dessa Bíblia? Essa enfermidade não terminará em morte. Não vou traduzir. Uma diz assim: essa enfermidade não é, e a outra diz: a enfermidade não terminará. A questão não é que ele não vai morrer, a questão é que Jesus está dizendo: não permanecerá. Aleluia! Não vou repetir de novo. A questão não é que vai acontecer, a questão é que não permanecerá a condição. Porque Jesus nunca vai nos sentar no passado. Olha o que ele diz para Pedro lá em Lucas capítulo 22. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desça.